Olá, seja bem-vindo ao canal do Planejalismo, uma plataforma de transformação social, organizacional e pessoal. Então, hoje nós vamos tratar de 4 assuntos que aconteceram nesta quarta semana do calendário de 2018. A primeira deles seria a condenação do Lula em segunda instância pelo colegiado de desembargadores da 4ª região do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, onde ele fica condenado a 12 anos e 1 mês, aumentando a pena inicial dada pelo Sérgio Moro de 9 anos e 6 meses. A segunda notícia que vamos conversar, ela aconteceu mais na terceira semana, houve repercussões nessa semana também, mas foi o rebaixamento da nota do Brasil de investimento pela agência de classificação de risco Standard & Poor's. Teremos que avaliar também em relação a essa circunstância como o planejalismo nos ajudaria a que esta situação não acontecesse. A terceira notícia que nós temos em relação é a questão dos vice-presidentes da Caixa, que haviam sido solicitado o afastamento dos 12, o Michel Temer afastou 4, 3, a própria Caixa manteve o afastamento, restando 1 ainda no cargo. Mas o mais importante foi a mudança de regime que nós vamos verificar lá, né? E a quarta notícia que nós temos aí é a questão da novela Cristiane Brasil, que ainda se arrasta, dela ter sido impedida de fazer a posse ainda desde o dia 3 de janeiro, que se desenrola isso. Hoje, dia 27, são 21 dias que o Brasil não tem uma definição de quem será o ministro do Trabalho. Então, essas 4 situações são sugêneres para nós analisarmos a eficiência do que o planejalismo pode trazer para a sociedade. São terríveis por um lado, são boas por outro, porque nós sabemos a solução e é sinal de que o Brasil está amadurecendo, é sinal de que o Brasil está crescendo, é sinal que as instituições estão tentando encontrar mecanismos de moralização da própria estrutura organizacional da sociedade brasileira. É sinal de que nós estamos caminhando no sentido do que o planejalismo deseja. A primeira questão, a questão da condenação do Lula, né? Nós vemos então que fica claro pelo colegiado de desembargadores como foi estruturada e amadurecida a corrupção no Brasil, colocando ele como o chefe maior de uma grande organização criminosa que veio surrupiar os recursos públicos na Petrobras e a transferência na tentativa de ocultação patrimonial, lavagem de dinheiro, que fica bastante claro na informação feita pelo então desembargador João Pedro Gibran Neto, quando o doutor João Pedro Gibran Neto, no dia 24 de janeiro, então, dessa semana, faz o seu incrível discurso explicando de uma forma bastante didática, de uma forma bastante profissional, demonstrando a grande capacidade técnica dos juízes dessa corte, que já estão lidando com a questão da Lava Jato há algum tempo, né? Quando esses juízes, junto com o Leandro Pauzem e o Vitor Laus, em conjunto, são unânimes na condenação do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo com que a sociedade reflita sobre o modus operandi em relação à política e os grandes empresários, situação em que o planejalismo impede por completo. Não haveria a possibilidade de tais circunstâncias se darem num elemento que fosse o planejalismo, porque o indivíduo que chega ao poder no planejalismo é por concurso público. Então, tem plano gestor por trás. Ele não consegue
fazer isso, ele não tem que pagar pedágio, que seria o envolvimento com esses empresários, né? O pedágio eleitoral, né? Que é o custo da campanha, não precisa disso. Ele não tem que ter indicação política, né? Porque ele vem tudo via concurso público. Nós tiramos essa questão de ser um indicado político pelo voto, mas sim uma pessoa que chegou por ali via um concurso público, seja para presidente, seja para ministro, para todos os cargos. Não existe cargo comissionado, não existe indicação política em hipótese alguma. Com isso nós limpamos todo o executivo da mazela que tem afetado e o tornando mais democrático do que o modelo que tem atual. Como que nós fazemos que ele se torne mais democrático? Porque ele tem em si o plano gestor que é amadurecido junto da sociedade, é o desejo da sociedade baseado no que se pega de geografia estatística, probabilística e condições orçamentárias, se ajusta pela casuística e se bota para trabalhar efetivamente uma administração pública responsável, não uma administração pública baseada em interesses, né, como nós temos hoje. Então, não haveria possibilidade nenhuma desses desvios bilionários. Botou o Lula como chefe de um desvio bilionário, calcula-se em torno de 219 bilhões que o governo petista, porque estava aí há mais tempo, fez. Se fosse outro também faria outros rombos, porque o modelo permite, o modelo dá esta possibilidade. No modelo do planejalismo, ele não dá esta possibilidade, não é possível realizar esse tipo de fraude, porque os controles já apitariam de imediato. Não há como ele justificar verba de campanha, não há como justificar cargos, não existe nada disso, né? O modelo impede materialmente. Então, ficou muito bom para o Brasil, que ele está amadurecendo. Olha, esta é a corrupção que foi instaurada pelo seu chefe maior de Estado, num conjunto de circunstâncias, né? Ele tentou ocultar o patrimônio, tentou ocultar o desvio da verba, os favorecimentos ilícitos, a tentativa de manter esta campanha milionária e os desvios pessoais que ela gera, né? Então, foi muito bem explicado pelo procurador relator, o Gebran Neto, e também ficou caracterizado que ali era uma corte independente, uma corte que foi por concurso público. Você observa a qualidade técnica, a capacidade desses juízes, a sua condição de conseguir trazer à baila um conteúdo de altíssima qualidade, né? Porque eles são concursados, como eles mesmos colocam, não tem indicação de interesse político nenhum, como tenta caracterizar aqueles que estão sendo condenados por este tribunal, né? Que porque eles são indivíduos da percepção política, que querem o poder através do sistema político. Então eles usam armas políticas, tentam se vitimizar, dizendo que estão sendo perseguidos politicamente pelo colegiado, pela Justiça Federal, e que antes eles haviam sido, porque eles vêm da origem da esquerda, os militares haviam os perseguido, né, porque eles iriam tomar o poder à força. Agora estão querendo, engendrando insurreição da população, até mesmo dizendo que a presidente do partido tendo afirmado categoricamente que se o Lula fosse preso haveria mortes, dando uma percepção de insurreição. O próprio também os dois envolvidos em denúncia, a Gleisi Hoffmann. Para prender o Lula, vou lhe dizer, para prender o Lula vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso, vai ter que matar a gente. Aí vai ter que matar. E também o outro senador petista que se encontra também dizendo que vai fazer, as ruas vão ser tomadas, né? O Lindbergh Farias, né? O Lindbergh também está dizendo que
iria ser uma outra esquerda, uma esquerda mais aguerrida, fazer guerra urbana, dando menções a esse tipo de coisas, tentando criar uma situação de instabilidade nacional por conta da questão da indicação política dos interesses políticos em relação ao poder. Tem uma outra esquerda, mais preparada para o enfrentamento, para as lutas de rua. Nós não vamos aceitar a condenação do presidente Lula num processo como esse, sem prova alguma. O caminho agora, desculpe, é outro. Não é só pela via institucional, recorrendo a essa justiça que já mostrou que tem um lado. Então nós limpamos tudo isso e colocamos o concursado lá, que vai cumprir um plano de trabalho do problema à solução, né? Do problema à solução. Basta isto, né? As dores da população, as tecnologias que vão ser empregadas, as condições orçamentárias que tem, e se coloca o plano gestor para trabalhar e as pessoas para trabalhar em cima do plano gestor, ou seja, se trabalha baseado em metas específicas, em prazos específicos, em condições orçamentárias já classificadas e preparadas previamente, né? Então, não há possibilidade disso acontecer no planejalismo, né? A segunda coisa que a gente estava falando, né? A questão do rebaixamento da nota do Brasil, que na verdade aconteceu na terceira semana, mas teve repercussões nessa semana, né? Vai ver que o mercado já tinha lido mais ou menos que o Brasil continuava se endividando, e isso aumentando sua dívida, né? Você veja que coisa terrível, né? As duas menções que são feitas, né? Aumento da dívida pública e instabilidade política, não tem certeza em relação à questão política. Essas duas coisas, esses dois itens que foram classificados pela Standard Poor's não aconteceriam no modelo do planejalismo. Primeiro, como eu já falei, nós temos plano gestor que já define como serão os gastos públicos, então você tem uma despesa pública mais ajeitada, mais organizada, que gasta menos, né? Não teria os gastos, por exemplo, imagine, acredita-se que cada uma das denúncias e as tentativas de barrar as denúncias do Congresso por parte do Michel Temer em relação à retirada dele do poder custou ao país mais de 2 bilhões em emendas parlamentares, em necessidades de gastos excepcionais que o governo teve que ter para se manter no poder, né? De inúmeros cargos, distribuição de cargos, emendas de interesses escusos para grupos que nem sempre têm os interesses realmente de fazer com que o Brasil se torne mais produtivo, mais competitivo, mais responsável, né? E tudo isso nós vamos vendo a degradação do governo, o inchamento das suas contas e o aumento. A Standard Poor's simplesmente diz: olha, vocês estão gastando demais, continuam gastando muito e está deixando o país em situação de maior risco. Situação que não aconteceria no planejalismo pelos motivos que você já conhece. Se não conhece, pode conhecer, né? Estamos aqui divulgando a ideia, né? Então a questão nem essa questão da Standard Poor's aconteceria, né? E tem a questão do afastamento dos 3 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal, né? É terrível, né? O Michel Temer havia feito 4, havia sido solicitado por parte da própria, de várias entidades, da própria Justiça e do Banco Central, que se afastasse os 12, né? Mas os interesses políticos eram muito grandes, né? E não se fez o afastamento apenas desses 4, dos quais a Caixa, após uma averiguação, manteve 3, e fez uma coisa muito boa, que é a mudança da maneira com que eles vão fazer a seleção. Vão fazer também por critérios técnicos. Critério técnico é tudo que o planejalismo propõe, né? Que se tenha por critérios técnicos mais justos. E isto nos é muito bom observar estar acontecendo, né? A questão do critério técnico.
Isso é importante, né? Vocês vejam bem que no bojo dessa história toda ainda tinha um empréstimo de 20 bilhões que iria se fazer do FGTS, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para a Caixa Econômica para fazer destinações políticas de empréstimos para diversas pessoas. Isso é pegar o dinheiro emprestado do BNDES para financiar também interesses políticos. E por isso que aquele agito todo, porque eles queriam esse dinheiro desses financiamentos para diversos interessados, indicados políticos, queriam pegar esse dinheiro da Caixa, dinheiro do FGTS para a Caixa. A Caixa, não, nós vamos conseguir esse dinheiro para os empréstimos por aqui mesmo, não precisamos de pegar esse dinheiro emprestado, iriam endividar mais a Caixa Econômica, iriam deixar a juros baixos o FGTS do trabalhador e iriam transferir esse dinheiro para os seus indicados políticos. Veja que situação. Então, os políticos a gestão política já quebrou todos os bancos estaduais. Todos os bancos estaduais foram à bancarrota com a gestão política. Agora estão mirando na Caixa, né? Já tem a questão do Gerdel, aquele dinheiro todo que foi apreendido, e esses dinheiros todos que estão sendo gastos, a forma como está sendo gasta, vamos ver se vão levar a bancarrota também à Caixa, né? Temos que saber se é do interesse do país ter bancos públicos desta natureza, né? Se realmente é do interesse do país ter esses bancos da Caixa e do Banco do Brasil, né? Se realmente nós precisamos disso, se eles também não são usados apenas como ferramentas de interesses políticos e de expropriação de todos os recursos nacionais para esses interesses, né? Temos que saber se há interesse. Agora, o importante é saber. A Caixa disse, nós vamos fazer uma seleção, critério técnico. Ainda vai haver a indicação política por parte do presidente, mas nós vamos fazer uma averiguação de critérios técnicos para saber se esses vice-presidentes têm condições técnicas efetivas de estarem nesses cargos. Isso é um bom caminho, mas ainda é muito aquém do que o planejalismo propõe. O planejalismo propõe que seja todos eles por concurso público e nada de indicação política. Não é isso? Só por critério técnico. Não havendo isso. Então, a novela Cristiane Brasil, inclusive eu preparei um conteúdo maior, com mais detalhes, porque é uma novela bem interessante do ponto de vista do planejalismo, né, que caracteriza o impedimento da posse dessa ministra do Trabalho, né, que agora já fazem 21 dias, então a Carmen Lúcia, ministra do Supremo, confirma as intenções de não posse, ou seja, os argumentos, né, de não posse dados pelas decisões do primeiro juiz de primeira instância, né, da quarta região federal aqui de Niterói, onde eu resido, de onde eu estou gravando esse vídeo, né, ele, o quarto tribunal federal de Niterói, o juiz Colseiro, ele acatou uma solicitação, uma ação vinda de um popular, e esse popular, junto com outros, né, pediu a não posse desta ministra, né. Os advogados dela recorreram, foi a segunda instância, o juiz de segunda instância também manteve a não posse pelo princípio da moralidade, né? E daí seguiu-se que a questão foi ao Supremo, a ministra Carmen Lúcia de plantão também viu que o princípio da moralidade da Constituição estava sendo desrespeitado, entendeu assim, e pediu que mantivesse e fosse ao plenário, né, do Supremo. Vamos ver. E ainda teve a confusão lá da questão de ter sido distribuída, né, a ação em pleno recesso, foi parar no Gilmar Mendes, uma questão muito complicada, né, que nós vimos que nós precisamos de modificar este
este Supremo, que tem que se pensar na PEC 52/2015, que também coloca por concurso público. Nós sabemos que é assim no mundo todo, mas nós entendemos que também está errado no mundo todo. Tanto na questão do Lula, que nós observamos a qualidade técnica dos juízes concursados de segunda instância, dos desembargadores, quanto nós observamos também agora, né, nessa questão dos interesses políticos interferindo na própria magistratura, no chamado ativismo do judiciário. Aí sim nós vemos o ativismo do judiciário, onde o judiciário passa a ter atuação política e não atuação técnico-jurídica. Isto é muito grave para a República, porque desvia e desvincula a finalidade da isonomia da justiça, né? Então nós somos totalmente a favores de que se pense na PEC 52/2015 do senador Randolph. É interessante que nós pensamos nisso, porque apesar de não ser comum no mundo todo, vai ser muito importante para o Brasil desenvolver estas necessidades, porque cada país tem a democracia e nós podemos inovar nessa questão, né? E temos condições de inovar porque nós temos motivos bastante sólidos para isto, né? Não há nenhum problema nós inovarmos nessa questão. E assim como não há nenhum problema em nós inovarmos na questão do que o planejalismo está propondo para uma sociedade da informação, um trabalhador da informação, um concursado público para o serviço público, onde sua prova seja pública e possa-se então exercer uma atividade condigna de capacidade relacionada à atividade a qual este trabalhador, este administrador irá exercer com todas as condições, devido a ter por base democraticamente o plano gestor, né? Um planejamento de gestão e um plano de gestão bem elaborado, que é totalmente mais democrático do que o modelo eletivo, né? Então, está aí a proposta do planejalismo, está aí as condições onde o planejalismo apresenta mudanças. São notícias terríveis, por um lado, porque demonstram a fragilidade do modelo atual, são notícias boas, por outro, porque demonstram algum aperfeiçoamento do modelo de controle da própria democracia, mas nós também temos uma proposta que evita que todos esses males venham a acontecer, que todos eles, nenhum deles aconteceria se o planejalismo já estivesse funcionando. Nenhuma deles se daria se o planejalismo fosse a instrumentalização de nossa nação no sentido de organizar os recursos públicos de forma eficiente. Quem tem um país muito desorganizado, uma nação com muitos problemas, precisa de um plano de trabalho melhor elaborado, precisa de um sistema democrático que atenda às suas necessidades. E o planejalismo olha para o Brasil e diz: aqui é o lugar ideal para nós iniciarmos a nossa gestão de competência por meritocracia, por capacitação técnica e por condições dignas de administração mais responsável. Obrigado pela atenção até aqui. Curta, transfira o vídeo, deixe seu like, se inscreva, faça tudo aquilo que é bom para quem divulga informações na internet. Este vídeo é, como eu disse, para a sua transformação, para a transformação da sociedade, para a transformação das organizações. Nós nos aperfeiçoamos nossas organizações e o planejalismo é uma proposta para a nossa melhoria. Se você quer isso, se você curte isso, se você quer isso para você, para sua família, para sua organização, divulga a ideia do planejalismo, porque ela é feita para você. Se você não conhece, leia, veja o manifesto,
conheça o Manifesto do Planejarismo, entenda mais como funciona, tem muito material que a gente está divulgando aí por escrito. Eu aguardo você por aí para a gente conversar, deixe seu comentário lá e muito obrigado mais uma vez. Deixe seu like, obrigado. Só uma correçãozinha, eu falei procuradores e na verdade são desembargadores. Então onde eu falei procuradores, escutem, entendam, desembargadores federais, ok? Obrigado aí, agradeço a atenção mais uma vez.